Desespero de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, acusa Moraes de vingança. Tenta transformar STF em vilão e distorce fatos para fugir da justiça. Na Berlinda, Zambelli recebe prazo da CCJ e terá 5 sessões para apresentar defesa. Perda do mandato pode ser inevitável. Enquanto isso, Polícia Federal expõe que liderança do MST era espionada por ABIN Paralela e Movimento Detona. Não aceitaremos anistia para golpistas e criminosos. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Em nova tentativa de desmoralizar o Supremo e desviar o foco da investigação, Mauro Cid acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir por vingança. A mensagem foi enviada a um advogado ligado ao general Tomás Paiva. Nela, Cid diz que Moraes teria afirmado que Bolsonaro acabou com a vida dele e que agora quer acabar com o entorno do ex-presidente. A acusação surge no momento em que Cid tenta preservar o próprio pai, o general Lorena Cid, e blindar Bolsonaro de uma delação completa. É mais uma cartada desesperada de quem participou ativamente da tentativa de golpe e agora tenta transformar o judiciário em vilão para reescrever os fatos. Cid sustenta que a prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, teria sido motivada por ódio pessoal de Moraes, mas ignora que Câmara descumpriu medidas cautelares e que a prisão foi pedida pela PF com base em provas concretas, não em ressentimentos. A tática é desgastar Moraes, atacar o STF e reverter a narrativa. Mas os fatos não mudam. Cid chefiava o gabinete de Bolsonaro, participou da fraude em cartões de vacina, articulou com militares e agora tenta se colocar como vítima de uma perseguição que não existe. Moraes barra Kid Preto na acareação entre Cid e Braga Neto. Alexandre de Moraes negou o pedido do Kid Preto Hélio Ferreira Lima para participar presencialmente da acareação entre Mauro Cid e Walter Braga Neto. Na decisão, o ministro apontou que o réu não é parte na presente ação penal e, consequentemente, não há necessidade em sua participação na acareação entre Cid e Braga Neto, uma vez que não está processualmente habilitado a participar. Hélio está preso desde novembro de 2024 por participar da trama golpista. Ele também é acusado de integrar o Núcleo 3, que produzia e divulgava fake news contra o sistema eleitoral. Segundo as investigações, o objetivo era estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis e instalações, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Ele também teria monitorado o ministro Alexandre de Moraes. Essa ação fazia parte do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinar autoridades em Brasília. Liderança do MST era espionado por ABIN Paralela e afirma que movimento não se acovardou na hora de fazer o embate. O relatório da Polícia Federal sobre a ABIN Paralela aponta que Alexandre da Conceição, liderança do MST que atua hoje como assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi alvo de espionagem. Em entrevista, ele afirmou que o MST não se acovardou na hora de fazer o embate, o enfrentamento a um governo neofascista que foi eleito aqui no Brasil nesse período nefasto da nossa história. Segundo Alexandre, eles sempre mantiveram uma posição firme contra o governo Bolsonaro e contra qualquer tentativa de golpe. A gente sempre denunciou isso em todos os espaços, em todos os fóruns que a gente pôde participar e fizemos inclusive campanhas contra o governo Bolsonaro de forma muito aberta, muito clara, porque era um governo nitidamente com viés fascista, com viés golpista, disse. O MST publicou uma nota de solidariedade informando que não aceitarão anistia para golpistas e criminosos e seguirão firmes na construção da reforma agrária popular, da soberania alimentar e da democracia com participação popular. Segundo as investigações, Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, chefiavam uma organização criminosa que montou uma estrutura clandestina na ABIN para espionar adversários políticos e autoridades, como os ministros do STF. O cerco está se fechando para Zambelli. CCJ abre prazo para a fugitiva se defender em processo sobre perda do mandato. A CCJ da Câmara abriu prazo para que Carla Zambelli apresente sua defesa no processo, que pode levar à cassação de seu mandato. A partir desta terça, a bolsonarista terá até 5 sessões do plenário para apresentar sua defesa e indicar possíveis provas. Na última semana, Zambelli confirmou ao colegiado que recebeu a representação. Carla Zambelli fugiu do Brasil no fim de maio após ser condenada a 10 anos de prisão, além da perda do mandato por invasão a sistemas do CNJ. A parlamentar continua na Itália e seu nome segue na lista vermelha da Interpol, o que facilita sua prisão. Governo Lula condena ataque dos Estados Unidos ao Irã e diz sobre danos irreversíveis. O governo brasileiro condenou com veemência os ataques dos Estados Unidos a bases nucleares do Irã, assim como as ações militares de Israel.
Em nota, expressou grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio, pontuando que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala, diz o texto. No comunicado, o governo brasileiro também reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica. Segundo o Itamaraty, as consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear. Em 2 semanas, o Brasil vai sediar a cúpula do BRICS, reunindo potências militares como China e Rússia, que já se posicionaram contra os bombardeios ao Irã, comandados pelo presidente americano Donald Trump. Glaze desmonta Bolsonaro após ele posar ao lado de Trump e Netanyahu em meio aos ataques dos Estados Unidos ao Irã. A ministra Glaze Hoffman, da Casa Civil, expôs o ex-presidente Bolsonaro como um sujeito servil a interesses externos, após ele posar ao lado de Trump e Netanyahu em meio aos ataques dos Estados Unidos ao Irã. A ministra afirmou que Bolsonaro ignora a defesa da soberania e da paz e que seu apoio à dupla Trump-Netanyahu desmonta qualquer narrativa de nacionalismo. A publicação trazida por Glaze não é um deslize, é um apelo direto por intervenção estrangeira. O ex-presidente postou montagem dizendo: "Dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil", insinuando que a solução pode vir de fora. A ministra chamou isso de ataque direto à democracia e à soberania nacional. A crítica chega num momento em que Bolsonaro enfrenta processos no Supremo Tribunal Federal, inclusive por tentativa de golpe. Glaze ressaltou: quanto mais avança o julgamento de seus crimes no Supremo, mais ele apela a uma intervenção estrangeira. É a admissão explícita de que Bolsonaro não confia nas instituições do país. O discurso de Bolsonaro agrava-se pelos ataques ao governo brasileiro. Enquanto o Itamaraty condena os bombardeios à soberania do Irã, ele aplaude militarismo. Eduardo Bolsonaro reforçou apoiando os ataques americanos, invocando o lema "Si vis pacem, para bellum". É a porta aberta para que um ex-presidente defenda ações que contrariam a diplomacia nacional. Ao exaltar Trump e Netanyahu e ameaçar chamar intervenção estrangeira, Bolsonaro quebra o pacto fundamental da política: a defesa do Brasil acima de tudo. Glaze acerta ao dizer que, para ele, soberania, democracia e justiça parecem apenas palavras vazias. Moraes manda juiz, que soltou o bolsonarista quebrador de relógio histórico, depor em 5 dias. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, responsável por soltar o bolsonarista que quebrou um relógio histórico do Palácio do Planalto no 8 de janeiro, seja ouvido em 5 dias. O depoimento será colhido pela polícia como parte do inquérito aberto contra o juiz. Moraes também encaminhou o caso ao Conselho Nacional de Justiça para que seja tomada providências cabíveis. Segundo o ministro, o juiz proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão da Suprema Corte que tenha lhe atribuído a competência para qualquer medida, a não ser a mera emissão do atestado de pena. Antônio Cláudio Alves Ferreira, responsável por quebrar o presente da corte francesa a Dom João VI, deixou a prisão semana passada sem tornozeleira eletrônica, mas ele foi preso novamente e transferido para Uberlândia, em Minas Gerais. STF avança com 4 votos para acabar com a farra armamentista. O STF já tem 4 votos a favor do decreto do presidente Lula, que restringe novos registros para compra e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, atiradores e colecionadores. O 4º voto foi da ministra Carmen Lúcia. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin já haviam votado antes, acompanhando o voto do relator do caso, Gilmar Mendes. Para ele, as medidas previstas no decreto, como a limitação do número de armas e o aumento da fiscalização, estão em total sintonia com a Constituição e com o Estatuto do Desarmamento. Segundo Mendes, o objetivo é reconstruir uma política de controle de armas no Brasil capaz de proteger a segurança pública e o direito à vida. O julgamento vai até esta terça-feira, 24 de junho. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber o que você quer ver aqui no nosso canal. Deixe nos comentários.